Agora acomoda-se. Isso não vai demorar muito, mas pode mudar tudo. Meu nome é Marta Rosa. Tenho 102 anos. Moro sozinha. Cozinho cada refeição do zero. E a última vez que estive seriamente doente foi há tanto tempo que não consigo honestamente lembrar em que década foi. Os médicos que passaram suas carreiras me dizendo que minha dieta ia me matar não estão mais entre nós. Ainda estou aqui. Ainda cozinhando. Ainda comendo exatamente o que me agrada. Tire suas próprias conclusões. Agora quero abordar algo logo no início, antes de irmos mais longe. Tornaram nutrição tão complicada que a maioria das pessoas desistiu inteiramente e só come o que a televisão manda. Pouca gordura, então muita gordura. Sem ovos, então ovos estão bem. Vinho tinto é bom, vinho tinto é ruim. Carboidratos vão te matar, mas também você precisa de carboidratos. Pelo amor de Deus! As pessoas gerando toda aquela confusão têm arranjos financeiros, com as pessoas te vendendo a solução para a confusão que acabaram de criar. Não tenho nenhum arranjo financeiro com ninguém. Tenho 102 anos comendo comida de verdade e permanecendo funcional, e essa é a única credencial que vou te oferecer hoje. Eu argumentaria, a única credencial que realmente importa. Sabedoria real sobre comida não vem de um laboratório ou departamento de marketing. Vem da terra, de avós. De pessoas que cultivavam coisas e cozinhavam coisas e viveram tempo suficiente para saber o que funcionava. Meu pai costumava dizer que o segredo de tudo era moderação e obediência. Obediência ao que a natureza fornecia, moderação enquanto você pegava. Ele não era um homem complicado. Viveu uma vida longa e saudável. Tentei seguir seu exemplo. Hoje vou te contar sobre 5 alimentos que estiveram na minha mesa todo dia da minha vida adulta. Não superalimentos numa cápsula. Não posso que você misture em água que custam 200 randas o pacote. Alimentos de verdade. Alimentos que custam quase nada. Alimentos que o bom Deus colocou nesta terra e que sua bisavó teria reconhecido imediatamente. Esses 5 alimentos são, na minha opinião estudada e vivida, a fundação de por que ainda estou de pé. Vamos passar por eles. Número 1. Alho. Cru esmagado sem desculpas. Deixa eu te contar quando soube que alho era negócio sério. Eu era uma menina, talvez 7 ou 8 anos, vendo minha avó preparar comida na cozinha. Tudo que cozinhava começava com alho. Não uma quantidade educada, uma quantidade real. Ela esmagava aqueles dentes com o lado de uma faca pesada, descascava sem cerimônia e deixava sentar na tábua de cortar enquanto preparava tudo mais. Perguntei uma vez por que sempre deixava o alho sentar antes de colocar na panela. Ela olhou para mim como se tivesse perguntado por que o céu era em cima e disse: "Porque precisa de tempo para acordar, minha filha. Tudo bom precisa de tempo para acordar." Ela não sabia a ciência, mas estava exatamente certa. Quando você esmaga ou pica alho, um composto chamado alicina é produzido. Esse é o remédio ativando do jeito que uma chave vira numa fechadura, e precisa de uns 10 minutos para se desenvolver completamente antes que calor toque. Minha avó sabia isso de observação de sua mãe, da mãe da sua mãe. Uma cadeia de conhecimento passando através de mulheres que prestavam atenção. Agora vão te dizer que alho é só tempero, um realçador de sabor. Algo que você usa com moderação para não sobrecarregar um prato ou ofender seus companheiros de jantar. Essas pessoas não viveram tempo suficiente para saber do que estão falando. Alho protege o coração. Baixa pressão sanguínea. Luta contra infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções virais. Apoia o sistema imunológico de maneiras pelas quais empresas farmacêuticas te cobrariam enormemente se pudessem colocar numa pílula e patentear. Os antigos egípcios alimentavam alho aos trabalhadores construindo as pirâmides para manter sua força sob condições brutais. Quando os israelitas estavam vagando no deserto, a coisa que mais sentiam falta do Egito era o alho. Não o conforto, não a arquitetura, o alho. Porque entendiam instintivamente que estava os mantendo fortes, como alho todos os dias. Cru quando consigo, um dente esmagado no meu molho de salada, nos meus feijões, no que quer que esteja preparando. Cozido quando o prato pede, mas sempre adicionado no final para que o calor não destrua o que é mais valioso. Fiz isso a vida adulta inteira e pretendo continuar.
O bom Deus o fez pungente de propósito. Aquela nitidez é o remédio se anunciando. Não se desculpe por isso. Come seu alho. Número 2. Mel Cru. Não o pote de ursinho. Um negócio de verdade. Agora, aqui é onde tenho que ser muito específica, porque há mel e então há mel, e não são o mesmo produto. O negócio no potinho de plástico no supermercado foi aquecido, filtrado, processado e despojado da maior parte do que o tornava valioso em primeiro lugar. O que sobra é essencialmente água com açúcar com sabor de mel. Não é disso que estou falando. Mel cru, não processado, do tipo que vem diretamente da colmeia, que é turvo ou cristalizado, que cheira como as flores que as abelhas visitaram, é uma substância inteiramente diferente. Contém enzimas vivas, antioxidantes, compostos antimicrobianos, pólen, minerais traço, coisas que o processo de aquecimento destrói completamente. Minha avó mantinha abelhas, tínhamos colmeias nos fundos da propriedade, e no final do verão, quando o mel era puxado, a cozinha cheirava como doçura morna, e flores, e algo antigo que não consigo nomear, mas que reconheceria em qualquer lugar nesta terra. Ela colocava mel cru no chá, no pão, em seus remédios para tosses e dores de garganta. Dizia que era o alimento mais completo que o Senhor já fez, porque mantinha quase para sempre e curava quase tudo. Não estava errada sobre nenhuma dessas coisas. Arqueólogos encontraram mel de 3.000 anos em tumbas egípcias que ainda estava perfeitamente comestível. Nenhum outro alimento na Terra faz isso. E as propriedades antimicrobianas são reais. Mel cru foi usado para curativos de feridas antes de antibióticos modernos existirem, e a pesquisa confirma que era eficaz. Nos disseram que mel era só açúcar e devíamos evitar. Empurraram adoçantes artificiais, substâncias feitas num laboratório que seu corpo não reconhece como comida e que estudos conectaram a todo tipo de problemas. Pelo amor de Deus! Vou pegar a substância que abelhas têm aperfeiçoado por milhões de anos em vez de algo inventado num laboratório de química em 1965. Coloco mel cru no meu chá da manhã todos os dias. Uma colherada. Não mais que isso. Moderação, como meu pai sempre dizia. O suficiente para deixar o remédio funcionar sem sobrecarregar o corpo com doçura. O bom Deus fez ter gosto de recompensa de propósito. É o jeito dele. Ele esconde o remédio no prazer. Número 3. Azeite de oliva. Azeite de oliva de verdade? Todo dia. Já falei sobre azeite de oliva no contexto das Escrituras e o que a Bíblia entendia sobre ele. Mas quero falar sobre ele hoje como comida. Como a pedra angular diária, fundamental e não negociável de como cozinho e como, passaram décadas nos dizendo que gordura era inimigo. Pouca gordura isso, sem gordura aquilo, remove a gordura e substitui com açúcar e químicos para tornar palatável de novo. Aquele conselho nutricional, empurrado por empresas de alimentos processados com interesses financeiros significativos em te vender produtos com pouca gordura, cheios de ingredientes que você não consegue pronunciar, fez mais dano à saúde pública do que tenho palavras para expressar. As pessoas que inventaram aquela orientação não se distinguiram como grupo com longevidade excepcional. Eu me distingui. Minha mãe cozinhava com azeite de oliva. Não como escolha de saúde, ela não enquadrava assim. Cozinhava com ele porque era o que sua mãe usava, porque tinha gosto bom, porque tornava tudo melhor. Regava em legumes, usava como base para tudo que ia numa panela, colocava no pão, mexia nos feijões. Era tão natural e sem destaque para ela quanto água. E ela permaneceu lúcida e fisicamente capaz até a idade muito avançada, o que estou convencida não está desconectado daquele azeite de oliva. Aqui está o que o azeite contém, em linguagem simples. Está carregado com o que cientistas chamam de polifenóis. Isso é só uma palavra chique para os compostos protetores vivos que dão ao azeite de oliva real sua cor, sua mordida apimentada, seu cheiro. Aqueles compostos reduzem inflamação por todo o corpo. E inflamação, crônica de baixo grau, constante, é a condição subjacente embaixo de quase toda doença associada ao envelhecimento. Doença cardíaca,
declínio cognitivo, deterioração articular, câncer. Inflamação é o solo em que aquelas doenças crescem. Azeite de oliva é uma das ferramentas naturais mais poderosas disponíveis para manter aquele solo inóspito. Pega extra virgem, prensado a frio numa garrafa escura. Deve cheirar como grama e pimenta. Deve ter uma mordida na parte de trás da sua garganta quando engolir. Aquela mordida são os polifenóis. É o remédio. Se seu azeite de oliva não tem gosto de nada, foi processado em nada. Gasta um pouco mais. Vale cada centavo. Uso todos os dias. Coloco em tudo. Fiz isso a vida inteira e vou continuar fazendo até o Senhor me chamar para casa, momento em que não terei mais necessidade. Número 4. Feijões. Cozidos devagar, devidamente preparados, profundamente subestimados. Agora, esse é o que as pessoas negligenciam. Esse é o que não fotografa bem para redes sociais e não vem num pacote empolgante e não tem uma celebridade anexada. Esse é o humilde. E na minha experiência, as coisas humildes são quase sempre as mais importantes. Toda cultura que produz um número significativo de pessoas que vivem além de 100 tem feijões no centro de sua dieta. Toda. Pesquisadores notaram isso. Chamam de padrão de zona azul, que é só um jeito científico de dizer que as pessoas que vivem mais tempo todas parecem comer muito feijão. Poderia ter dito isso. Não precisei de uma expedição de pesquisa para descobrir. Minha mãe cozinhava feijões toda semana. Feijão carioca, feijão preto, feijão manteiga, lentilhas, o que quer que tivesse, cozinhado baixo e devagar nos fundos do fogão até ficarem macios e ricos e grossos com seu próprio líquido. Ela temperava com cebola e alho e um pouco de sal e quaisquer ervas estivessem na horta. Servia com broa de milho ou sobre arroz ou só numa tigela com um fio de azeite de oliva em cima. Não era uma refeição pobre, era uma refeição completa. Uma refeição perfeita, realmente, em termos do que dava ao corpo. Feijões são proteína. Feijões são fibra, do tipo que alimenta o que cientistas chamam de seu microbioma, que é só a comunidade de bactérias vivas no seu intestino que gerencia mais da sua saúde do que a maioria das pessoas entende. Um intestino saudável significa um sistema imunológico forte, boa saúde mental, digestão apropriada, açúcar no sangue estável. Aquelas bactérias no seu intestino precisam ser alimentadas com as coisas certas. E feijões são uma das melhores coisas que você pode alimentá-las. Meu terceiro marido, Tomás. Senhor, ainda sinto falta daquele homem. Ele costumava dizer que meus feijões eram a razão de ele se sentir tão bem. Pode estar me bajulando. Era bom nisso, mas provavelmente também estava certo. Deixe seus feijões secos de molho durante a noite antes de cozinhar. Troca água, cozinha devagar. Não abre uma lata se puder evitar. Os enlatados funcionam num aperto, mas não são a mesma experiência para seu corpo ou sua alma. O cozimento longo e lento é parte do processo. Coisas boas levam tempo. Feijões levam tempo. Uma vida longa leva tempo. Está tudo relacionado. Número 5. Ovos. O ovo inteiro. Toda manhã. Sem culpa ou desculpa. E aqui estamos no último. O mais controverso. O sobre o qual tenho mais a dizer. Nos disseram por décadas que ovos iam nos matar. O colesterol na gema ia direto para nossas artérias e bloqueá-las, e iríamos cair mortos de ataques cardíacos. Assustaram uma geração inteira longe de um dos alimentos nutricionalmente mais completos nesta terra. E enquanto as pessoas estavam jogando fora suas gemas de ovo e comendo omeletes só de clara com queijo sem gordura, as taxas de doença cardíaca não caíram, nem ligeiramente. Porque ovos nunca foram o problema. Todo médico que me disse para parar de comer ovos não está mais em posição de dar conselho dietético. Comi ovos toda manhã da minha vida e tenho 102 anos. Vou deixar a evidência falar por si. Minha mãe coletava ovos de nossas galinhas toda manhã. Ainda consigo vê-la voltando do galinheiro com seu avental reunido, ovos aninhados no pano, à luz da manhã cedo vindo pelas árvores. Ela os mexia numa panela de ferro com manteiga, manteiga de verdade, e colocava na mesa com o que mais estivesse pronto. Não havia culpa sobre isso. Não havia hesitação.
Havia só o entendimento de que essa era a comida boa que o Senhor tinha fornecido e que alimentaria o trabalho do dia. Um ovo é um dos alimentos mais completos em existência. A gema, a parte que te disseram para jogar fora, contém vitaminas lipossolúveis, colina que é essencial para a função cerebral, gorduras saudáveis e compostos que protegem seus olhos à medida que envelhece. A clara é quase proteína pura. O ovo inteiro junto é o que o Senhor projetou, e o ovo inteiro junto é o que seu corpo sabe o que fazer. Agora estou falando sobre ovos de verdade. De galinhas que veem luz do sol e andam na grama e comem o que galinhas são feitas para comer. Aqueles ovos têm gemas laranja profundas e têm gosto de algo. Os ovos de gema pálida de galinhas que nunca veem o lado de fora de um prédio são nutricionalmente diminuídos por comparação. Quando puder, pega ovos de verdade de galinhas de verdade. Sua barraquinha de fazenda local, seu vizinho que mantém galinhas, a feira do produtor. Vale o esforço extra, como 2 ovos toda manhã. Mexidos macios num pouco de manteiga ou azeite de oliva com quaisquer ervas que tenha à mão, um pouco de cebolinha fresca, alguma salsinha, uma pitada do tomilho seco do verão passado. Simples. Rápido. Perfeito. Tem começado cada uma das minhas manhãs pelo tempo que me lembro, e não estou inclinada a mudar. O bom Deus projetou o ovo para conter tudo que uma nova vida precisa para crescer. Contém tudo que sua vida existente precisa para continuar. Isso não é coincidência, é provisão. Agora deixa eu te contar o que amarra todos esses 5 alimentos juntos. Porque há um fio passando por eles que é mais importante que qualquer vitamina individual, ou composto, ou explicação científica. Cada um desses alimentos é real e inteiro, reconhecível, perto da forma em que o Senhor fez. Nenhum deles vem num pacote com 20 ingredientes. Nenhum deles requer um laboratório. Nenhum deles precisa de uma alegação de saúde impressa numa caixa para te convencer de que são bons para você, porque têm alimentado seres humanos por milhares de anos e os resultados falam por si. Quanto mais longe a comida fica de sua forma original, menos seu corpo sabe o que fazer com ela. Essa é a verdade simples que está por baixo de tudo que te contei hoje. Alho do chão, mel da colmeia, azeite prensado da azeitona, feijões cultivados no solo, ovos de uma galinha. Esses são alimentos que seu corpo reconhece num nível celular, porque seus ancestrais têm comido por milênios. Seu corpo conhece esses, sabe o que fazer com eles. Os produtos processados, engenheirados, montados em laboratório que agora enchem a maioria dos supermercados, seu corpo não sabe o que são. Faz o melhor. Mas está trabalhando com materiais para os quais não foi projetado e, com o tempo, aquela incompatibilidade se acumula. Meu pai dizia obediência e moderação. Obedece ao que a natureza fornece. Pratica moderação enquanto você pega. Esses 2 princípios, aplicados consistentemente ao longo de uma vida, valem mais que qualquer suplemento já fabricado. Mas vou fechar com isso porque não quero que você saia daqui pensando que comida é a resposta toda. Não é. Conheci pessoas que comiam lindamente e ainda foram para a sepultura cedo. E conheci pessoas que comiam imperfeitamente e viveram longo e bem. Porque há algo por baixo da comida que importa mais que a comida. Há o estado do espírito que a comida está alimentando, um corpo que carrega raiva crônica, que segura rancores como economia, que funciona em preocupação e medo e dor não resolvida. Aquele corpo está trabalhando contra si mesmo, não importa o que você coloca nele. Vi a amargura comer pessoas de dentro de maneiras que nenhuma quantidade de alho poderia ter consertado. E vi alegria e propósito e fé sustentarem pessoas através de condições físicas que deveriam tê-las terminado. Enterrei 3 maridos. Sobrevivi a 2 dos meus próprios filhos, que é a crueldade particular de uma vida muito longa. Tive estações de dor tão pesadas que o chão parecia macio sob meus pés. E o que me carregou foi não minha dieta. Foi minha fé de que esta vida tem significado e que ainda estou nela por uma razão e que o Senhor que me fez ainda não terminou comigo. Come seu alho e seu mel e seu azeite de oliva e seus feijões e seus ovos. Alimenta aquele corpo bem. Vale alimentar.
É um presente emprestado e você deve boa administração. Mas também alimenta seu espírito. Perdoa as pessoas que te devem perdão. Deixa ir as coisas que já terminaram. Encontra o que te faz rir e faz mais disso. Ama as pessoas que ainda estão aqui para ser amadas. Acorda amanhã com uma razão. Essa é a receita toda. Tenho cozinhado dela por 102 anos. Tudo bem. Meus ovos vão se cozinhar se eu não entrar lá. Você vai comer algo real hoje.